A paz do Senhor, irmãos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Mais um domingo nós estamos aqui para engrandecer e louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor, de tudo o que é belo. O Senhor é digno. É digno porque Ele tem cuidado do seu povo, amém, irmãos? Em tempos tão difíceis, em tempos tão de tanta decadência que nós vivemos hoje na saúde, ou seja, em todos os aspectos, eu ainda encontro força para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós temos motivo para isso. Por quê? Porque nós estamos aqui com saúde, com vida. Eu estou aqui, eu tenho a faculdade de segurar esse microfone, de falar e poder falar com os irmãos. Que essa semana, trocando mensagem com o irmão que estava internado, ele não podia falar, porque a voz dele foi atingida. Mas para a glória do Senhor, esse irmão está em casa. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão Alex saiu do hospital. E nós nos alegramos com isso, irmãos. Nós oramos muito e logo ele estará aqui conosco. Eu quero ler um trecho com os irmãos do Salmo 48, que diz assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafão, é o monte Sião, a cidade do grande rei. Amém, irmãos? O Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Eu estou alegre hoje, porque eu estava falando no almoço lá em casa. Vamos agradecer a Deus pelas pequenas coisas. E quando nós agradecemos a Deus, coisas grandes acontecem. Quando nós chegamos aqui na igreja, recebemos a notícia que o Alex estava em casa. Glória ao nome do Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar de pé e agradecer ao Senhor, se você puder. Vamos orar e vamos começar a prestar um culto ao Senhor com toda alegria. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor está cuidando do teu povo, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um perdoador. O Senhor que perdoa as iniquidades, Senhor. O Senhor que perdoa aqueles que não sabem discernir da mão esquerda da direita, Senhor. O Senhor perdoa, Senhor, as ofensas de cada um, Pai. E nós queremos entrar essa noite aqui neste culto, Pai, não com o coração à toa, Senhor, de qualquer jeito, não, mas com reverência, sabendo a responsabilidade que é falar e cantar e agradecer o nome do Senhor. Então que essa noite, Jesus, que essas pessoas que aqui estão possam ter esse discernimento, Senhor, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Se o teu povo está precisando de alguma coisa hoje, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, do teu bom tesouro, das tuas boas dádivas sobre o teu povo, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por esse momento, Pai. Agradecemos pelo irmão Alex e agradecemos pelos outros milagres que não sabemos, mas que o Senhor já está fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque aqui no nosso meio hoje tem um irmão que nós oramos aqui, pedimos ao Senhor, e ele está aqui hoje para testemunhar a tua bondade, Senhor. Muito obrigado, Jesus, e nós te agradecemos. Amém. O Senhor é digno de uma salva de palmas, você não acha? Vamos agradecer a Deus. Amém, Jesus. Né, irmãos? Não, a benção é pequena. Amém. Esse salmo que ele leu já me deu vontade de cantar aquela música de novo. Queremos o teu nome, Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos adorar o nome do Senhor. Amém. Se você acordou hoje, tem o fôlego de vida, você já tem um grande motivo para agradecer ao Senhor, engrandecer, adorar, se entregar. E principalmente você tem mais uma oportunidade de proclamar o nome dEle para aqueles que ainda precisam ouvir, para aqueles que precisam sentir o amor de Deus. Por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos saber que tem alguém lá em cima olhando por nós.
que tem alguém que nos ama. Então, você tem essa oportunidade hoje à noite de adorar. Então, com todo o seu fôlego, com toda a sua gratidão, louvado seja Deus pelos irmãos que saíram e que estão para sair em nome de Jesus. Então, com todo o nosso coração, toda a nossa força, vamos adorar ao Senhor, porque Ele é o eterno Deus. Para nos levar juntos com Ele, amém? Porque o amor dele não falha. Separar
Quem irá vir com os avisos? Irmão Joel. Avisos e ofertas. Amém. Eu não tenho muito avisos não, viu, irmãos? Mas depois o preletor da noite, ele vai reforçar os que forem mais urgentes, né, pastor? Núcleos, quarta-feira aqui em Suzano, 8 horas, presencial. Mogi das Cruzes, ainda online, né, pastor? E Maranata de oração, às 20 horas, via Zoom. Orar. Quem ora tem vitória, irmãos. Se bem que eu sou mais daquele antigo, né? Da roda mesmo, do orar. Mas agora, por causa dos tempos, o Maranata de oração está funcionando só via internet, amém? O que mais que eu ia falar? Acho que é só isso, né, pastor? E eu quero falar um pouquinho sobre generosidade, bondade, que no meio da eclésia, da igreja, temos esse momento que é o quê? De você preparar um pouquinho que você tem, ou que Deus tem te dado, para você abençoar a obra de Deus, porque sem o financiamento de cada um de nós, essa obra não consegue ir adiante. Então, se você é dizimista, ofertante, oferta e dizima aqui, isso impacta em outros lugares. Isso atende o projeto Fazendo Diferença, que cuida de muitas crianças lá na Becar, e fomenta também através das ondas curtas, né, pastor? E levar a palavra de Deus lá para os ribeirinhos, onde as igrejas com mais capital não querem ir, porque lá não tem dinheiro. Mas através do rádio, o pastor Leandro consegue falar e transmitir a palavra de Deus para aqueles irmãos lá tão necessitados, não é? E lá já tem muitos frutos lá. O evangelho já tem sido pregado lá. Então, quando nós abençoamos a obra de Deus aqui, essas coisas redundam em quê, irmãos? Em graças a Deus, e glorifica o nome do Senhor. É exatamente o que o apóstolo Paulo falou dos irmãos de Filipenses. Olha, só vocês me ajudou. Então, eu sou grato a Deus, lhes dou glória a Deus pelas ofertas que vocês fizeram chegar até a mim. Hoje eu não necessito mais de nada, porque vocês me abençoaram. Então, que nós possamos ser essas pessoas que abençoam a obra de Deus, amém? Joelma, mas nós estamos passando um momento terrível, eu sei, mas Deus tem nos sustentado até agora. Tem ou não tem? Se parar para falar com cada um aqui, tem. Deus dá estratégia. Semana passada eu falei da viúva que foi pedir auxílio para o profeta Eliseu, uma das mulheres do profeta. O que ela falou? Olha, meu marido morreu e os homens estão chegando aí para levar meus filhos como escravo. E o que ele falou? Falou, e o que eu tenho a ver com isso? E depois ele replica, o que é que você tem na sua casa? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Então pega o que você tem, vai lá, deu estratégia para ela e Deus abençoou. Foi azeite que não faltou mais e farinha que não faltou mais. Ela voltou e falou, deu certo o que você falou. Pois é, agora você vai lá e vende, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Que coisa linda, né, irmãos? Isso aqui não está escrito na Bíblia por acaso. Isso aqui está escrito porque Deus cuida de mim e cuida de você. Amém? Então, se você com amor no coração veio para ofertar hoje, está aqui o gasofilácio, pega aí no seu coração, tem lá a maquininha, tem o Pix também. Se você quer fazer o Pix, não tem aí, não colocaram aqui, mas tem na rede social. Vai lá, dá um jeitinho, você abençoa a obra de Deus, amém? E eu vou orar, e vou orar pelo irmão, os irmãos que estão doentes, e agradecer a Deus mais uma vez pelo irmão Alex que está em casa, amém? Senhor, te agradecemos mais uma vez pela vida do irmão Alex que está em casa, Senhor. Nós oramos muito por essa vida, Pai. Ele é muito importante para nós. Ele é uma pessoa do bem, Senhor, uma pessoa que tem um coração caridoso, uma pessoa que quer estar no nosso meio, Senhor. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa vida restabelecida. Te peço também, Jesus, pelo irmão Edson, Pai, que ainda está internado. Jesus, eu creio no teu poder, Pai, que nesse momento o Senhor pode estar indo de encontro a essa vida agora, Pai, repreendendo essa enfermidade, essa inflamação do organismo, tirando, Senhor, e trazendo cura, Senhor, mas não somente a ele, mas todos aqueles que estão lá no leito desse hospital, Senhor. Nós te pedimos por todos os irmãos que foram infectados, e pedimos por aquele que nem conhecemos, Pai, pedimos a tua cura.
Pedimos a tua cura para minha sogra também, Senhor Jesus. Entra com providência naquela vida, meu Pai. Entra na mente dela, no coração dela, na pressão arterial, Senhor, nos rins, no fígado, seja lá o que for, Pai. O Senhor cura, Pai, pela tua misericórdia, Pai. Cura ela, Senhor. Cura para a glória do Senhor, Pai. Nós te pedimos a cura para essa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pelas curas que o Senhor já tem realizado. Te agradecemos, Senhor, essa noite por estarmos aqui e temos a oportunidade de ofertar na sua casa, de dizimar, porque esses recursos são, Senhor, escoados para fazer a tua obra, Pai. Com responsabilidade, Pai. Então que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor dê perspectiva de vida e abra caminhos, Senhor. Senhor, dê clientes, meu Pai, dê estratégia, Senhor, para cada um aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, e eu queria que você desse mais uma salva de palmas a Jesus, porque Ele merece, Senhor. Ele merece. Aleluia.
sabemos que o Senhor está com nós, o Senhor está aquietando o nosso coração, porque muitas vezes é difícil a perda de alguém, Pai. Só quem perdeu sabe. Nós temos pessoas aqui no meio que também perderam pessoas, ó Pai. Mas nós continuamos crendo, nós continuamos te adorando, nós continuamos te bendizendo, porque sabemos que só em Ti há cura, só em Ti há salvação. E um dia, por meio do Teu amor, da Tua palavra, da Tua morte, nós nos reencontraremos e todos juntos adoraremos e exaltaremos o Teu nome, Pai, todos juntos, dizendo mais uma vez que nós o amamos, que nós somos gratos, que o Senhor é formoso, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos. Perdoa os nossos pecados, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor já nos deu o fôlego de vida para hoje, e é por isso que nós estamos aqui, para te bendizer e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Em Salmos 136:1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vamos adorar aquele que é o Rei do nosso coração. Rei do meu coração, seja o monte que precou, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Todo fôlego que você tem dentro, bom. Diga, tu és bom. Porque tu és bom. Tu és bom. Bom. Tu és Rei do meu coração, seja o feito em minhas mãos, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Boa noite, queridos. Boa noite.
Graça e paz de Jesus. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Alegria participar com vocês e muito feliz nessa noite por algumas razões. Uma, certamente, a alta do nosso irmão Alex, não é? Puxa, que alegria receber essa notícia hoje no fim da tarde, mas também pelo meu amigo Matão. O Matão talvez nem saiba, mas na semana que nós conversamos, estava internado. Aliás, você foi entubado. Eu vim pregar naquele final de semana aqui. E aqui nessa comunidade nós oramos por você. E ter você aqui hoje é muito especial. Obrigado, viu? Muito bom mesmo. Obrigado, Matão. Vamos aproveitar esse momento. Vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus que continue falando conosco. Continue ministrando aos nossos corações, que nenhum de nós saia daqui como chegou, mas que nós saímos mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador. Oremos. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelas boas notícias que já recebemos até aqui. Obrigado pelos irmãos que estão conosco aqui celebrando o Teu nome e pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra. Senhor, fale conosco, que realmente nós não saiamos daqui como chegamos, mas saiamos mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Você vai orando por mim aí, pelo seguinte: eu estou muito feliz essa semana também, que eu tomei minha dose da vacina. Foi uma bênção. E você sabe que a minha sogra tomou a mesma vacina que eu? Olha a coisa, né? Parece uma providência. AstraZeneca. A sogra não sentiu nada. Eu não vou dizer se eu senti alguma coisa que seria constrangedor, mas ora por mim aí, tá? Que coisa, a sogra vai em casa e diz: eu não senti nada. Eu falei: eu também não. Bom, pastor não mente. Vamos em frente. Todos nós já ouvimos falar desse tenor. Ele é o tenor mais popular dos nossos dias, Andrea Bocelli. Da última geração, ele é uma sumidade. É campeão de vendas, os vídeos têm milhares de viewers. Ele é um superstar. O que poucas pessoas sabem é que Andrea Bocelli, quando era um garoto, ele desejava ser jogador de futebol. Era esse o sonho dele. E ele se empenhava para isso. Aos 12 anos de idade, quantos no recinto aqui já tem 12? Deixa eu ver. Alguém de 12 aqui? Não, você já um pouquinho mais. Tem 12? Tem tamanho. E ali? Tem 12? Então, quanto você tem? Ela já sei que tem 12. E você? 14. Você? 13. E você? 9. Tá bom. Vejam vocês aí, olha, que estão perto da ideia do Bocelli. Ele foi jogar futebol perto da casa dele, com os amigos. E lá acabou sofrendo um acidente. Ele tinha um problema congênito que acabou causando o descolamento da retina e ele ficou irreversivelmente cego. Naquele dia as pessoas dizem: o mundo perdeu um jogador de futebol, mas ganhou um dos maiores talentos de todos os tempos. É interessante, quando os nossos sonhos são frustrados, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, quando o nosso sonho termina, não significa que Deus terminou conosco. A nossa frustração não significa que Deus já encerrou a sua obra, porque enquanto nós estamos desse lado da eternidade, os propósitos de Deus ainda valem para a nossa vida. E a história que nós vamos meditar brevemente nessa noite é a história de um homem chamado Ezequiel. Ele é um profeta. Mas quando estudamos a história dele, nós sabemos que esse homem carregava certamente um sonho. O sonho de ser um sacerdote. Agora veja você, para ser um sacerdote nos dias do Antigo Testamento, você dependia de uma combinação de fatores. Dentre eles,
nascer na família certa. Porque só podia ser sacerdote quem fosse descendente dos sacerdotes levitas. Ele nasceu na família certa. Ele nasceu em Judá. Ele cresceu na região de Jerusalém. Desde pequeno ele frequentava o templo. Lá no templo ele aprendia todos os ritos, os rigores da lei, como os sacrifícios eram feitos. O avô dele foi sacerdote, o pai era sacerdote, ele seria sacerdote. Nas conversas de família, você sabe aquelas conversas de família que todo mundo senta à mesa e já projeções e sonhos são compartilhados. Ele sonhava ser um sacerdote. É bastante significativo que um sacerdote, ele só inicia a sua carreira no Antigo Testamento aos 25 anos de idade. E com 50 anos de idade tinha que aposentar. Então, se nós estivéssemos no Antigo Testamento e estivesse valendo, ano que vem eu já poderia me aposentar. Olha que beleza. Mas como não estamos, acredito, vão ter que me aturar mais algum tempo aí na jornada. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 8, versículos 24 ao 26. Números 8, 24 ao 26. E aqui nós temos o exemplo disso que estamos dizendo sobre a função, a vocação sacerdotal no Antigo Testamento. Este será o encargo dos levitas, ou seja, daqueles que serão sacerdotes. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para se ocuparem no serviço da tenda. Lembrando que naquele período ainda era um tabernáculo, era uma tenda que posteriormente, sob a liderança de Salomão, foi construído um templo fixo. Próximo versículo. E aos 50 anos de idade sairão desse serviço e não servirão mais. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que esses que deixavam o exercício do sacerdócio passavam a ser apenas mentores dos sacerdotes mais jovens. Muito bem, esse é o sonho de Ezequiel. Ele foi preparado para isso, ele cresceu pensando nisso. Mas nós sabemos da história que o povo de Judá sofreu 3 deportações, ou seja, os babilônios invadiram aquela terra por 3 vezes e foram levando pessoas daquele lugar, porque Judá era um povo rebelde. E Deus usava os babilônios para trazer a sua disciplina, porque veja você, assim como um pai, um bom pai sempre deve disciplinar os seus filhos. Se você está fazendo algo errado, é de se esperar que um pai amoroso corrija. Ele não se omite. E Deus não se omite, Deus é longânimo, o ânimo de Deus é longo, a paciência de Deus é longa, mas chega um dia que a disciplina de Deus será aplicada. E esse é o problema que nós temos. Nós achamos que porque Deus é paciente, a disciplina dele não está vindo, que essa disciplina nunca virá. Era o que pensava Judá. E eles tentaram a Deus, zombaram de Deus, ofenderam a Deus, continuaram nos seus maus caminhos, até que finalmente a disciplina foi acontecendo, mas foi acontecendo gradativamente. Ezequiel, no ano de 598, foi levado pela segunda deportação. Se fosse um tempo em que os jornais já existissem, que os noticiários televisivos estivessem disponíveis, se ele já tivesse um celular na mão e estivesse olhando os noticiários, ele ia ler algo como: Nabucodonosor acaba de invadir Jerusalém e está levando milhares de pessoas sob força para a Babilônia. Quantos anos ele tinha quando isso aconteceu? Bem, ele tinha 25 anos. Exatamente no ano em que ele pensava que os seus sonhos se concretizariam, aqueles sonhos foram tirados dele. Pelo menos é o que a cronologia, quando estudamos o personagem, nos revela. Isso nos leva, portanto, ao primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Mas deixa eu te alertar. O livro de Ezequiel é um livro difícil, é um livro complicado, é um livro cheio de visões e figuras de linguagem. Para você ter uma ideia da complexidade desse livro,
Há um escritor que chegou a dizer o seguinte, o nome desse escritor é William Creasy. Ele disse que o livro de Ezequiel é o livro de um profeta esquisito. É difícil. A linguagem que ele usa é difícil. Então, uma maneira de você entender o livro, de ter uma visão panorâmica, é usar 3 palavras. Está comigo aí? Diga amém. 3 palavras para você ter uma visão panorâmica desse livro. A primeira palavra, comissão. A segunda palavra, castigo / disciplina, castigo. E a terceira palavra é construção. Ou comissionar, castigar e construir. São as 3 palavras que definem o livro. Capítulo 1 do livro de Ezequiel, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Interessante. Ele agora, o texto nos diz que é o 30º ano. A maioria dos estudiosos concorda que esse 30º ano é o 30º ano da vida dele. Ou seja, 5 anos se passaram desde que ele foi levado para uma outra terra. Ele não está às margens do rio Jordão, ele não está em Jerusalém, ele não está na terra de Israel, na terra de Judá, ele está na Babilônia. Ele está às margens do rio Quebar. Quando nós estudamos um pouquinho da geografia, nós sabemos que o rio Quebar é um canal. Então, essas águas vêm desde o crescente fértil. As águas navegam por 96 quilômetros. Opa! É assim, o carisma dele é incomparável. Não dá para concorrer, é impossível. As águas do rio, elas correm por 96 quilômetros e tornam então a Babilônia um lugar próspero, cheio de flores, cheio de frutos, um lugar maravilhoso para se estar. Mas Ezequiel não está feliz, ele está triste. Toda aquela fertilidade à sua volta não é suficiente para tirar a secura da sua alma, a secura do seu coração. E quantas vezes não é assim que nós nos vemos? Quantas vezes não é assim que encontramos pessoas que têm tudo e de tudo, mas a alma está aflita? É interessante que o Salmo 137, ele descreve qual era a sensação, o coração das pessoas que viviam no exílio. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 137. Aqui nós vemos o estado de espírito daqueles que estavam vivendo na Babilônia. Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Veja qual é a tristeza dele e a tristeza do povo de Judá. Eles estão numa terra estrangeira. Naqueles dias, meus queridos, eles tinham a tendência de pensar que Deus era regional, era bairrista, e que portanto Deus, o Senhor a que eles serviam, ficava lá em Jerusalém, lá no templo. A essa altura, Ezequiel, que é contemporâneo de Jeremias e de Daniel,
ele está vendo uma outra realidade, ele está num outro lugar, ele está num outro país. E Deus? E o seu sonho de ser sacerdote? Acabou. E o seu plano, tudo aquilo que ele projetou na vida, não acontece mais. Aliás, pouco tempo depois dessa data, Jerusalém viria a ser totalmente destruída na terceira deportação, e o templo reduzido a cinzas. O sonho dele terminou, mas Deus não terminou com ele. É isso que eu e você precisamos lembrar: quando os nossos sonhos terminam, seja por uma razão justa ou injusta, se estamos desse lado da eternidade, Deus ainda não terminou conosco. E é aqui que ele começa a ter uma visão. Ele diz que ele olha para o céu e ele passa a ter visões de Deus. E aí a complexidade do livro começa como uma grande montanha russa, porque ele vai descrever coisas tão difíceis de entender. Mas pense só, se você fosse viajar no tempo, imagine que fosse possível viajar 40, 50 anos no passado, e você encontrasse o seu avô, o seu tataravô, e você fosse explicar para ele o que é um celular. Como você descreveria o celular? Que palavras você usaria? O que você diria que é um celular? Você encontra lá, primeira vez, seu bisavô nunca viu, e você está com o celular na mão. O que você diria? Ou melhor, para ajudar na minha ilustração, você não tem o celular na mão. Você vai só contar para ele o que é o celular. Como você descreveria? Você dizia o quê? É uma tabuinha? É uma pedra que brilha? Como você descreveria um celular? Essa é a dificuldade que nós encontramos na linguagem profética, porque eles descrevem coisas que fogem ao vocabulário comum e cotidiano. E esse é o dilema de Ezequiel. Aliás, esse texto que nós vamos ler agora, eu não vou me concentrar em todas as visões dele, porque senão nós precisaríamos aqui de meses, mas eu vou descrever apenas uma das visões de Ezequiel. Ela é tão complexa que aqueles que assistem Alienígenas do Passado, alguém aqui? 2,5. Já viram esse tipo de citação lá, eu tenho certeza. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Versículo 17. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. Que coisa impressionante é essa que ele vê. Se você apanha a descrição, ele vai eventualmente dizer que Deus, o Senhor, está no topo dessa máquina incrível, que tem rodas, e a ideia é que tem rodas que giram uma dentro da outra, como se formassem velozmente uma esfera, e que essas rodas dão tamanha agilidade a essa carruagem especial, que pode ir para qualquer direção em que olham essas criaturas, que têm faces diferentes, provavelmente chamadas aqui de querubim no texto. Onde eles olham, a carruagem vai. É como se Ezequiel estivesse dizendo algo tão fora do padrão para aqueles dias. O que ele está dizendo é o seguinte: que o trono de Deus tem rodas, e que o trono de Deus vai para qualquer direção, e que o trono de Deus tem olhos, porque ele fala que as rodas têm olhos, porque Deus é onisciente. Está comigo? Diga amém. Amém. O que ele quer dizer com isso? Que ele não está sozinho às margens do rio Quebar, na Babilônia, que Deus não ficou em Jerusalém
mas que Deus está com ele, inclusive lá na Babilônia. Que quando o templo caiu, e ele achava que a glória de Deus estava apenas ali, em cima de uma caixa chamada Arca da Aliança, porque a glória de Deus é essa manifestação visível de Deus, e quando o sonho dele foi sepultado lá sob cinzas, quando ele pensava isso, ele olha e vê a glória de Deus se manifestando às margens do rio Quebar. Deus está conosco em todos os lugares e o tempo todo de nossas vidas, inclusive no vale dos sonhos desfeitos. Ele está lá. E naquele momento algo extraordinário acontece, porque a partir desse momento que o Senhor vai usar Ezequiel, não como sacerdote, mas como um profeta. Deus não tinha terminado com ele ainda. Deus ainda tinha um propósito para a vida dele, em que pesasse o fato de que todas as frustrações de não ser um sacerdote estavam acachapando as suas emoções. Agora Deus se revela a ele e mostra que tem um outro propósito, um outro projeto. Ele não vai ser um sacerdote, mas ele vai ser um profeta de Deus. Não é maravilhoso? Saber que Deus tem propósito para as nossas vidas. E não importa onde nós estejamos, seja às margens do Rio Jordão ou às margens do Rio Quebar da nossa vida, Deus está presente. Talvez você esteja vivendo esse tempo de frustração, de inquietude de alma, de sonho desfeito, de sonho frustrado. Mas quando nós olhamos para a história de Ezequiel, nós encontramos a nossa esperança, porque a vida dele refletia a vida do povo de Judá, e num certo sentido é um encorajamento para a vida de todos nós. Muito bem, essa é a primeira parte, que é a comissão. Depois disso nós temos o castigo de Jerusalém e o castigo de todas as nações, capítulo 24, versículo 2. Capítulo 24, versículo 2. Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Ezequiel 24, versículo 2. Dali para frente, ele vai propor uma parábola de uma panela em que as carnes nobres são colocadas. Não vou entrar nesses detalhes, mas basicamente, veja o que ele está dizendo. Chegou a hora da disciplina. Judá, Jerusalém serão disciplinados. E essa é a descrição do que nós chamamos de a terceira deportação. Nabucodonosor, em 586, invadiu Jerusalém e destruiu tudo ali, deixando apenas alguns doentes, alguns velhos cansados e pessoas miseráveis. Foi a morte de Jerusalém naquele dia. Mas não apenas Jerusalém, porque Deus é o justo juiz de toda a terra. Um dia todos os homens prestarão contas a Deus, o seu Criador. Hoje pode se zombar de Deus, pode fazer anedota quanto a Deus, pode se contar piada sobre Ele, mas um dia, eu não quero estar nos sapatos das pessoas que vão prestar contas a Deus. Veja só, 32, 30 e 31, 32, 30 e 31. Aqui é a descrição do juízo de Deus, o castigo de Deus sobre as nações. A palavra de Deus diz assim: ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada, e levam a sua vergonha com os que descem a cova. 31. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, porque ele que jazera no meio dos traspassados à espada, diz o Senhor Deus. É muito curioso que nesse trecho nós vemos aqui que o Faraó vai se consolar, sabe no quê? No fato de que as outras nações também serão punidas. Então o Egito está feliz porque não será punido sozinho. Então veja, Deus exercerá juízo sobre o povo de Jerusalém, porque se rebelaram contra ele. Deus exercerá juízo sobre todas as outras nações,
E a alegria aqui do Egito, do faraó, é saber que não está sendo punido sozinho. Para ilustrar isso, quando eu era um garoto ainda, na minha pré-adolescência, um dia com alguns colegas nós furamos a estação de trem aqui de Suzano. E na época os guardas ferroviários eles eram muito bravos. Vocês lembram disso? Tinha uma época que eles eram ferozes. E me apanharam. E tinha até uma menina que estava furando a estação de trem. Os mais novos não sigam esse exemplo, tá? Eu mudei, eu garanto a vocês. Mas até uma menina que estava entrando, eu lembro do guarda dizendo assim: cadê aquela truta? Cadê aquela truta? E pegaram todos, eu e os meus colegas. E o meu maior consolo naquele dia, que eu estava levando um pito danado do guarda, foi ver que ele pegou todos, e não apenas a mim. Sabe, é isso que diz aqui que é o consolo das nações. Todo mundo nivelado pela justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo, de comissionar, de castigar, nós temos a última parte do livro, que é consertar. O juízo de Deus não visa a destruição, mas visa a restauração. Qual sonho você perdeu? Ou qual sonho você acha que está perdendo? O livro termina de uma maneira extraordinária nos últimos capítulos. Capítulo 36, versículo 26. Aqui é uma promessa do conserto. Deus, usando o profeta, diz assim ao povo de Judá: darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. A ideia aqui é de um coração que é sensível a Deus. O centro da vida agora é sensível a Deus. E o novo espírito fala da inclinação de desejar Deus. O livro passa a tratar de um tema muito importante, que é um remanescente, uma sobra. Algo que vai se voltar para Deus. Algo que ainda vai dar certo, algo que ainda tem conserto. Quando nós estudamos profecias do Antigo Testamento, existem algumas abordagens que são importantes. Eu quero deixar isso claro para você. Uma é que nós chamamos de cumprimento parcial, ou seja, algumas profecias no Antigo Testamento não se cumpriram na sua totalidade, se cumpriram parcialmente. Um outro aspecto é o que nós chamamos de duplo cumprimento da profecia. Ela teve um cumprimento histórico lá, mas é um cumprimento muito maior e glorioso no futuro. Exemplo: quando Abraão ele vai oferecer o sacrifício a Deus, ele leva o próprio filho. Lembram da história? Lembram dessa história? Ele vai levando o filho dele, e o filho diz assim: pai, eu estou vendo aqui que tem lenha, eu estou vendo fogo, mas onde está o sacrifício? E Abraão diz assim: Deus proverá para si o sacrifício. E quando eles olham, há um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Aquele foi um cumprimento parcial, porque a totalidade dessa profecia abraâmica se daria na vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que morreu em meu lugar e no seu lugar, para que eu e você fôssemos perdoados. Então veja que é um cumprimento parcial e um duplo cumprimento. E as profecias de Ezequiel ainda não se cumpriram totalmente para o povo de Israel. A previsão dele é que não apenas Judá, mas todo Israel seria restaurado, e que eles receberiam um coração sensível a Deus, inclinado para Deus. Mas essa profecia teve um cumprimento, primeiro, parcial. O povo, depois de 70 anos de cativeiro, voltou para Jerusalém. O templo foi refeito, eles passaram a adorar a Deus novamente. Mas mais do que isso, essa parte da profecia, que diz que Deus trocaria o nosso coração de pedra, ela vale hoje para qualquer pessoa que crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Quando cremos em Jesus, o nosso coração de pedra se torna um coração sensível, e o nosso espírito se inclina na direção de Deus, e nós passamos a viver a graça, a bênção e a plenitude daquilo que Deus tem a nos oferecer. Assim como há conserto para eles, e o sonho não acabou, porque um coração novo tem novos sonhos. Eu e você temos coração novo, amém? Então nós temos que ter sempre novos sonhos para Deus, porque Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou podemos imaginar. O coração novo tem novos sonhos
para Deus. E é tão maravilhoso pensar nesse conceito do remanescente. Era isso que Deus dizia para Ezequiel: ainda vai ter uma turma. É interessante que ele faz uma oração desesperada para Deus. No capítulo 9, no versículo 8, Ezequiel ele faz uma oração. Ele diz assim: ah, Senhor Deus, dar-se-á acaso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Ele faz essa oração retórica: vai ser assim? O Senhor vai castigar e destruir? E Deus ouviu o pedido dele, a graça dele, e oferece uma nova oportunidade, um novo sonho, um novo coração à casa de Israel. Eu me lembro dessa família. Eles tiveram a casa deles destruída por uma tempestade muito forte, e quando eles chegaram lá naquela casa destruída, no meio dos escombros, eles encontraram um álbum de fotografias. E eles sentaram e começaram a olhar aquele álbum de fotografias. E apesar da casa destruída, aquela sobra trouxe alegria para eles. Alguma coisa sobrou, algum sonho sobrou, vendo fotos de momentos tão importantes deles como família. Sabe, nem sempre é possível salvar uma colheita inteira, nem sempre. Mas nenhum sábio despreza o potencial de uma semente, o potencial de um remanescente, o potencial de sonhar de novo. Vocês mais jovenzinhos que eu provoquei nessa noite, eu peço desculpas pelas minhas piadinhas com vocês, mas eu quero falar com vocês. Uma coisa que tem me assustado quando eu visito escolas e falo com alunos é que eles não têm mais sonhos. Eu falo: o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando adulto? E muitos deles dizem: sonhe. Você que tem 12 anos aqui da frente, um novo coração, um novo sonho. Você que veio aqui essa noite, eu não sei aonde as coisas deram errado, onde elas estão dando errado, onde é que está acabando, eu não sei que fase da sua vida você está, mas um novo coração tem que ter novos sonhos, porque Deus é poderoso para fazer isso. O livro de Ezequiel repete várias vezes isso, para que eles saibam que o Senhor é Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão que aqui se encontra, obrigado pela magnífica história e pela literatura tão rica que é o livro do profeta Ezequiel. Um livro complexo, Senhor, mas que nos ensina tanto. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui se encontra e por aqueles que acompanham ainda pelo vídeo. Que o Senhor nos faça lembrar que quando os nossos sonhos terminam, por qualquer razão, justa ou injusta, o Senhor não terminou ainda. E quando o Senhor nos dá um novo coração, nós podemos ter novos sonhos. Então ajuda-nos, Senhor, a nos revigorarmos nessa verdade e a confiarmos em Ti, sabendo que mesmo quando a Sua disciplina vem ao nosso encontro, ela nunca é para a nossa destruição, mas é para a nossa edificação, Pai. Abençoe os meus irmãos, renova-nos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite, diga amém? Amém. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Uma salva de palmas a Jesus, uma semana de sonhos. Deus abençoe você.